Cara, isso aqui é uma técnica de fundo de funil, é a última coisa que você vai fazer é abrir sua margem. Se o cliente pedir, por que que você está dando desconto no topo do funil? Por que que você está fazendo uma abordagem abrindo a sua margem já, né? Isso aí é típico de gente que consome um conteúdo desestruturado, que não sabe aonde usar a técnica que aprendeu, né? Então a importância de você fazer um programa que te mostra que técnica usar em qual momento do processo comercial para que você tenha o resultado que você precisa. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, antes de começarmos o nosso episódio, queremos pedir para o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, curtir e compartilhar o nosso podcast. Exatamente. Se você está nos escutando no Spotify, clica no nosso nominho ali, ó, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão assinar. Nessa mesma telinha você pode dar uma classificação para nós, vai lá e dá 5 estrelinhas, porque isso nos ajuda a chegar, a entregar o nosso episódio para mais vendedores e mais vendedoras. Agora, se você está no YouTube, Daniel Mestre, o amigo ouvinte pode fazer? Curte o vídeo, compartilha, assina o canal, ativa sininho, todas essas coisas que as pessoas já sabem como é que faz no YouTube, né, Lê? Exatamente. Aproveita para se inscrever no nosso canal aqui para você não perder nenhum episódio. E se você escuta o nosso podcast no Google Podcast, no Amazon Music ou no Apple Podcast, é só você fazer o mesmo mecanismo, né, de curtir o nosso canal aqui. Aí a sua plataforma vai te avisar sempre que sair um papo de vendedor no ar. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, vamos mergulhar de cabeça nessa pauta. Técnicas de vendas para aumentar a conversão. E aí a gente vai trazer essas técnicas em cada fase do funil de vendas. Por quê, Daniel Mestre? Por que a gente vai fazer isso hoje, dia 27 de maio, meu amigo? Estamos chegando na metade do ano, né, Leandrão? Exatamente, cara. Olha, a gente nem piscou e já é junho. Já estamos falando de festa junina, né? Já tá em algumas regiões do Brasil já tá frio. Cara, daqui a pouco é Natal, Daniel Mestre. Você tá vendo só? O negócio passa rápido, né, Lê? Pelo amor de E a Deus. pergunta que eu quero fazer é: como é que tá a tua meta? Como é que tá o teu pipeline? Como é que tá teu funil de vendas? Como é que tá o teu faturamento anual? Uma das coisas que eu aprendi, Dani, né, depois de um tempão empreendendo, né, cara, é olhar mais para o faturamento anual do que olhar para o faturamento mensal, ou semanal ali, quinzenal, né? Eu sei que tem muito vendedor que acaba olhando, às vezes, meta semanal, e tá tudo bem com relação a isso, tá? Eu acho que é importante, abertura de cliente, positivação, reabertura não, é positivar um cliente que estava inativo, é você aumentar ticket médio, você bater a meta da semana, boa, show de bola. Mas a gente tem que se acostumar a olhar para o nosso faturamento anual, a gente aprender a falar um pouquinho do ano, né? Eu acho que isso vem muito da cultura americana, né? O americano está muito acostumado a falar as coisas por ano, ele fala o salário anual, quanto ele faz no ano, né? Enfim, eu olho muito para o ano. E aí, às vezes, eu olho e quando eu não bato uma meta, Dani, não sei se você faz isso, você não bate uma meta, por exemplo, em março, porra, cara, abril vai ter que compensar março, né? Aí, Justamente. puta, abril não vem, maio tem que compensar 2 meses para trás. Então, se Se a você gente olha chega só ali para a semana, né, Lê? Se a gente olha só para a semana, e aí, tipo, umas 4, 5 semanas a gente não bateu, mas depois a gente tá batendo, só que a gente não reajustou,
No final, a Uhum. gente pode estar batendo a meta toda semaninha bonitinho, só que não faltou cobrir alguma coisa lá de trás. Se você está batendo meta toda semana desde janeiro e você Uhum. calculou bem a meta semanal, você chega na sua meta anual, né? O problema Uhum. é, teve alguma semana que você não entregou, você tem certeza que você já conseguiu compensar, você está dentro, né, do progresso esperado, né, Lê? Acho que precisa acompanhar o negócio do curto prazo, né, meta semanal, O mensal micro. ali, mas precisa fazer um acompanhamento aí, seja quarter, seja semestre, né? E É, olhando para o ano, né? exatamente. O micro, né? Quando você olha para a semana, você olha para o micro. Quando você olha para o trimestre, ou para o semestre, ou para o ano, você olha o macro. No final do ano, o que, que você quer? Você quer falar, putz, cara, eu queria ter vendido 100 mil reais em 2024. Você quer chegar no final do ano tendo batido 101, 102 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, né? Pode ser 10 mil, pode ser 10 milhões. Aí cada um vai encaixar dentro da sua realidade. Mas o lance é você, quando você olha, né, para o faturamento anual, você acaba compensando um mês ruim no mês na frente. E a gente quis trazer esse episódio aqui, pessoal, né, até eu pedi um minutinho da atenção, né, ah, justamente para a gente trazer insights, mas insights diferentes para ajudar você a bater a meta do ano. Por quê? Porque 5 meses já foram, né? Se você está escutando no lançamento, hoje é dia 27 de maio, é a última segunda-feira de maio, né? Então, já foi maio. A gente tem muito pouco tempo para reagir em maio. Então, vamos reagir de junho até dezembro. Lembrando que para muitos mercados, dezembro é um mês curto, né? Tem muita gente que para no dia 20. Então, cara, a gente tem que se preparar. Eu acho que o mais importante é a gente se preparar, a gente se planejar e executar o plano, né? Porque senão a gente vai morrer na praia, a gente não vai chegar no resultado. Então, como é que vai funcionar esse episódio? A gente vai separar em blocos, né? No primeiro bloco, a gente vai trazer insights, técnicas, comportamentos para você poder aumentar a tua taxa de conversão nas etapas de prospecção e abordagem, ok? Depois, no segundo bloco, a gente vai trazer técnicas e comportamentos para você poder aumentar a tua conversão no levantamento de necessidades e na apresentação da proposta, na hora que você está mostrando a proposta de valor para o teu cliente. E no último bloco, mas não menos importante, né, Dani? A gente vai trazer para vocês aqui técnicas e comportamentos para você poder fechar a venda, para contornar a objeção e, claro, para você conseguir negociar com o seu cliente. A gente chamou esse episódio aqui de 7 técnicas de vendas para aumentar a conversão em cada fase do funil, mas, gente, é evidente que vai ter muito mais do que 7 técnicas, né? A gente vai ficar falando aqui, a gente vai conversar, mas ninguém aqui vai ficar contando as técnicas. O mais importante é você ter um insight. Presta atenção, presta atenção. O mais importante desse episódio é você ter um insight. Um insight que você pegue e você aplique no seu dia a dia para você conseguir o quê? Destravar o teu funil de vendas, destravar o teu processo comercial para que você possa vender, para que você possa bater sua meta, para que você possa pôr dinheiro no bolso, ganhar dinheiro, tá bom? E a gente não vai falar de coisas que já foram ditas nos outros episódios. Não vai ser uma coisa que você consegue encontrar num post blog, num videozinho do YouTube. Cara, a gente quer trazer coisas diferentes, coisas fora da caixa, porque a gente quer de fato um conteúdo que traga inovação e que ajude você a vender mais. Beleza? Então vamos começar com a nossa primeira pergunta aqui, né? Quando a gente fala de prospecção e abordagem, Dani, na sua visão, quais são as principais técnicas que os vendedores podem aplicar para aumentarem a conversão nessa fase do funil de vendas? Cara, para a gente aumentar a nossa taxa de conversão, para a gente melhorar as nossas taxas de topo de funil, a gente pode utilizar uma estratégia de multicanais, né? Então, se você está abordando somente por WhatsApp, começar a trabalhar WhatsApp e telefone, você já vai começar a ter mais contato com pessoas que de repente não estão
atendendo, não estão respondendo mensagem de WhatsApp. Se você já está utilizando WhatsApp e telefone, aumenta um outro canal, seja e-mail, seja LinkedIn, começa a fazer uma estratégia de abordagem onde você consegue ampliar o seu escopo para pegar mais gente, né? A gente conversa com vendedores o tempo inteiro no programa de aceleração, né, Lê? E a gente vê vendedores que, poxa, estou muito acostumado a fazer só ligação, né? Cara, começa a tentar mandar uma mensagem por WhatsApp para o cara que não te atendeu e a gente percebe que a pessoa começa a ter um aumento de taxa de conversão ali nas respostas, né? A mesma coisa no inverso. Poxa, eu só estou mandando WhatsApp e tem um monte de gente que não me responde. Pô, liga, que daí vibra o telefone da pessoa, fica o seu nome lá, mesmo que ele não atenda o telefone, às vezes ele responde o seu WhatsApp, né? Começa a achar as pessoas no LinkedIn, começa a mandar e-mail para as pessoas, começa a facilitar com que essas pessoas respondam a você, porque se você faz uma abordagem e some, né? Pô, mandei uma mensagem, e aí, pô, tô com vergonha de fazer um follow-up, de mandar mais um WhatsApp para a pessoa. Tenta por um canal diferente, né? Isso vai fazer com que você dê mais chance para o seu lead te responder. Se você tenta por um canal e um canal não funciona, se você tenta por 2, 3, 4 canais, a chance dessa pessoa te responder por um dos outros canais melhora a sua chance de ter uma resposta ali no topo de funil, né, Lê? E na sua visão, cara, o que a pessoa pode fazer para melhorar as conversões no topo do funil? Então, eu preparei duas dicas aqui que são um pouco diferentes do convencional, um pouco diferente daquilo que a gente conversa muito aqui no Papo de Vendedor. No Papo de Vendedor, a gente tenta exemplificar muito, que o Dani trouxe, trabalhar multicanal, trabalhar social selling, né? A gente fala muito de cold call, você saber ter um bom roteiro para conversar com o cliente na cold call, você aprender a personalizar um e-mail que você vai mandar para um cliente para você fazer uma boa apresentação ali, quando você está prospectando ele, né? Você está prospectando ele, ele fala assim, tá, me manda um e-mail com a sua apresentação. Aquele e-mail que você escreve tem que ser um e-mail muito bem escrito, uma copy muito forte, para o cara entender que você é relevante para ele, né? Mas tudo isso a gente fala de forma recorrente aqui dentro do Papo de Vendedor, e às vezes o amigo ouvinte pode já estar até usando isso no dia a dia e falando assim, pô, pô, cara, eu tô fazendo isso, né? Mas mesmo assim, tô chegando aqui no final de maio, tô chegando no final do semestre, reta final do semestre, e o resultado não tá vindo, né? E quando eu tava me preparando para essa pauta, eu pensei em duas alternativas de prospecção, né, que vão facilitar a abordagem para trazer isso para nossa audiência, tá? A primeira delas é você que está aí do outro lado perder a vergonha, né? Perder a vergonha e começar a falar mais sobre o produto ou o serviço, né? Sobre a solução que você vende. É você começar a se expor mais, principalmente na internet, porque você tem uma baixa barreira de entrada, né? Para você começar a falar das soluções, para você começar a falar de cases que você, dentro da tua carreira, desenhou e conquistou, para você falar de clientes, para você começar a fazer o quê? Webinars educativos. Eu vou repetir. Webinars educativos. É quando você posta lá no LinkedIn, vamos supor que você trabalha com software, né? Eu estava inclusive hoje, Dani, com um mentorado nosso, falando sobre software para clínicas médicas. Então, essa empresa tem um software que é focado em clínicas médicas. Então, o perfil de cliente ideal dessa pessoa, né? É uma clínica médica, é uma clínica odontológica, é uma clínica de fisioterapia, é uma clínica de saúde, da área da saúde. E aí, dos maiores cases que eles têm é uma clínica de odontologia. Odontologia. É uma clínica que tem 4 dentistas, né? Basicamente é uma clínica familiar. E depois que eles começaram a usar o software dessa empresa, eles tiveram um puta de um resultado do ponto de vista de organização financeira, fluxo de caixa, controle de estoque, agendamento,
né? Tem o dentista que é o diretor dessa clínica, fala para eles dentro desse depoimento assim: olha, depois que a gente começou a usar o software, né, a nossa taxa de comparecimento aumentou 90%. Então, de cada 10 consultas agendadas, 9 realmente acontecem. Né? Então, essas consultas agendadas se tornam procedimentos, esses procedimentos se tornam faturamento da clínica. O que, que eu falei para essa empresa, né? E essa empresa tá levando pau em 2024, tá com problema do tipo, pô, não sei se eu pus uma meta muito grande para 2024, sabe? Ou se tá acontecendo alguma coisa no mercado, né? E aí a gente detectou, a gente percebeu que não, né? Não é a meta, não é o mercado, o problema é que, pô, precisa trabalhar mais para chegar na meta, né? A meta, ela é ambiciosa, mas dá para chegar, né? E aí, em cima da conversa, a gente falou assim, cara, vocês precisam montar um webinar, né? Um encontro online ao vivo, focado em dentistas, né? E você vai em todos os conselhos regionais de odontologia do estado que você está e dos estados ao redor de onde você está. Essa empresa não está no estado de São Paulo, ela está no Nordeste do Brasil, e você vai oferecer esse webinar, né, para você conseguir expor esse conteúdo para os associados, ok? E aí, no final, você fala do seu software ali. Não é uma venda casada, não é esse o objetivo, tá? Mas é você expor que você trabalha com esse tipo de solução e mostra o case de sucesso que você tem. Né? Ao longo de todo o teu webinar, você vai falar desse cliente, que é uma clínica de odontologia. O que vai acontecer, meu querido ouvinte, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte? A pessoa que está do outro lado, primeiro, ela vai começar a te conhecer. Segundo, ela vai conhecer a sua empresa. Terceiro, ela vai começar a querer falar com você. Então, esse tipo de ação estratégica no início do teu funil faz com que você não só prospecte mais potenciais clientes, mas como facilite também a abordagem desses clientes. Que é o que a gente quer. Para você poder virar a chave, né? Estamos chegando em maio. Porra, estamos levando pau. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar coelho da cartola. A gente tem que começar a ser mais agressivo na prospecção, na atração de potenciais negócios. Então, essa dica que eu estou trazendo aqui, né, webinars educativos, é uma alternativa que ela pode te ajudar a gerar muita demanda. E se você desenhar isso de forma estratégica, né, Dani? Você consegue fazer isso de forma recorrente, e aí, de repente, você pode até parar de prospectar ativamente, ali batendo na porta e fazendo PAP, ou se não, fazendo outbound com cold call, cold mail, ou mantém os dois, tá tudo certo, vai depender do teu apetite, da tua máquina de prospecção, da tua máquina de vendas. Isso aí é com você e tá tudo certo, tá? Não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que funciona para você, aquilo que te completa e que te faz feliz, ok? E E essa eu tenho uma estratégia outra. aumenta, né, Lê? Essa estratégia aumenta pra caramba o nível de reputação, o nível de autoridade Demais. que você tem frente aos possíveis clientes, né? Uma coisa é você bater na porta do cliente, ter que explicar quem você é, ter que se apresentar e tudo mais. Outra coisa é, eu dei uma palestra aqui, eu fiz um webinário dentro do Conselho Regional de Odontologia, daí seja da área da saúde que for, né? Tem um monte de área que dá para utilizar aí, dando aula para um monte de gente, né? Dentro do conselho, né? As pessoas olham para você com outro olhar, né? O seu Uhum, depoimento tem mais peso e você cria uma estratégia de ajudar primeiro, né, Lê? Você primeiro exatamente. educou o cliente, você primeiro mostrou um resultado, você primeiro deu para ele algumas dicas do que ele pode fazer para melhorar a gestão, para melhorar o comparecimento e tudo mais. E aí o cara quer te pedir ajuda. Você não está oferecendo ajudas antes do cara pedir, né? Então tem algumas coisas que facilitam, né? É lógico que dá trabalho fazer um webinar, prospectar o conselho, né? Conseguir fazer todo esse, mas é uma estratégia que tem
uma melhoria no posicionamento, inclusive, né, Lê? Que vai facilitar depois a abordagem, como você falou. Bem bacana. E as pessoas vão começar a enxergar você de uma forma diferente. Você é muito mais profissional, você é muito mais se expondo mais. E você vai começar a se enxergar diferente também. Porque nesse movimento de exposição, você vai começar a estudar mais, você vai mergulhar mais em outras áreas. Você vai perceber que, por exemplo, para você fazer um webinar, você não pode apenas conhecer o produto tecnicamente, você tem que saber falar, né? Quando a gente estava começando a gravar podcast, eu consumia muito conteúdo, né? Eu tinha um canal de uma fisioterapeuta que eu acompanhava na primeira temporada, ali em 2020, que ela tinha alguns exercícios para você melhorar a dicção, a forma como você fala. Por quê? Porque se eu não falar da forma correta, você que está aí do outro lado, às vezes dirigindo, às vezes lavando louça, às vezes passeando com o cachorro, às vezes treinando na academia, ou no metrô de São Paulo, por exemplo, você não vai entender o que eu estou falando. Mas eu só comecei a ter essa preocupação, por quê? Porque eu comecei a gravar podcast, percebe? Então, às vezes, você vai começar a se preocupar mais com oratória, você vai começar a se preocupar mais com storytelling, saber encaixar uma boa história durante, né, durante uma conversa, durante uma apresentação, enfim, você vai ficar com aquela sensação gostosa, né, Dani, de se desenvolver, aquela sensação gostosa Evoluir. de evoluir. Exatamente, exatamente. E aí eu também trouxe uma outra dicasinha aqui que eu separei, que é o quê, né? Lembrando, porra, a gente precisa de estratégia para aumentar a conversão, galera, né? Então precisa ser, eu gosto muito desse termo, né, coelho da cartola. Já falei aqui agora há pouco. O que é o coelho da cartola? É quando você tira, né, algo que ninguém está esperando, né? É quando você, de repente, dentro da equipe comercial, traz um cliente que salva o faturamento daquele mês, que bate a meta ali, que realmente traz um resultado expressivo, que a galera vira e fala assim, meu, ainda bem, né, ainda bem que o Daniel trouxe isso aqui, senão a gente estava fudido, né? Então esse que é o coelho da cartola. Então, e eu também quero pensar numa forma do quê, né? Qual que é o problema do topo do funil, galera? O problema do topo do funil não é a prospecção, meu. Não é a prospecção. O problema do topo do funil é a abordagem. Então, tanto a dica anterior quanto essa que eu vou dar, a gente vai trabalhar o quê? Facilitar a sua abordagem. Que é o quê? Você procurar parcerias estratégicas. Parcerias estratégicas. Que é o quê? Você identificar empresas que não concorrem com o seu negócio, mas que tem o público-alvo semelhante ao seu. Então, é uma empresa que vende para o mesmo cliente, né? Mas que não necessariamente concorre com você, né? Então, eu vou dar um Power exemplo. Team, né, Lê? Que é o conceito de Power Team, muito bom, Dani. O conceito de Power Team, para quem não conhece, é um conceito criado no BNI, Business Network International, é uma organização de networking estruturado, a qual eu e o Dani fizemos parte e nos conhecemos no BNI de Sorocaba, veja só, né? E estávamos no mesmo Power Team, né, Lê? Estávamos no mesmo Power Team. Por quê? Na época eu tinha uma agência de marketing digital e o Dani, né, ele ocupava a cadeira de treinamento de vendas. Então, a gente atendia o mesmo cliente. Eu gerando lead, o Dani treinando os vendedores para fazerem o quê? Inverteu o lead. Converter o lead, exatamente. Então, é justamente isso. E qual que é o lance, né, Dani, da parceria estratégica, cara? É você conseguir acelerar a abordagem. Por quê? Porque quando você tem um parceiro estratégico, de repente ele já está dentro do cliente. E ele vai te levar, né, Dani? Ele vai te apresentar ali, ele vai conduzir você ali para dentro daquela empresa e você de repente vai ter muito menos resistência daquela pessoa, daquela empresa para você apresentar a sua solução, né, cara? Então, e justamente, né, Lê? Então, pô, o cara tá precisando vender mais. Você tá prospectando como agência de marketing digital, pô, o cara tá precisando vender mais, eu vou ajudar o cara a gerar lead, né?
você já está lá gerando lead para o cara ainda precisa melhorar as taxas de conversão, os vendedores estão perdendo lead, não estão abordando da forma correta, não estão conseguindo fechar e tal. Eu posso te ajudar a melhorar o seu resultado lá dentro. E os clientes que você está prospectando podem precisar da sua solução, podem precisar da minha, podem precisar das duas, né? Então, poxa, a gente já tem uma pessoa que faz a parte de marketing aqui dentro, a gente está com um lead pra caramba e nosso problema está no fechamento. Poxa, você não tem uma oportunidade de entrar lá, mas você me indica, né? Eu posso estar prospectando empresas para treinamento de vendas, o cara fala, pô, cara, acabei de treinar a minha equipe, cara, meu problema aqui é que, nossa, os caras estão com dificuldade de prospectar, não estou conseguindo gerar lead suficiente. Cara, tem aqui um parceiro meu que é especialista em geração de lead, fala com o Leandro lá. Então você tem mais de uma pessoa trabalhando a prospecção para você, você tem o seu time prospectando e você tem oportunidades sendo avaliadas dentro dos seus parceiros estratégicos para que você também consiga outras oportunidades de negócio, né, Lê? Exatamente, exatamente. E aí você consegue entrar com muito mais facilidade, menos resistência, você protege o parceiro, né? Porque numa nessa, esse exemplo que o Dani falou, pô, às vezes o meu cliente, eu tô gerando lead para ele, mas ele não tá satisfeito. Eu tô vendo que o meu problema não é a minha agência de marketing, o problema é a equipe comercial do cara, mas ele não quer enxergar isso. Mas se eu apresento um consultor de treinamento, de vendas, um consultor comercial, e o consultor mostra para ele que o problema é o time, que tem solução, talvez o meu parceiro, que é o Daniel, faz a venda e eu continuo atendendo o cliente. É ganha-ganha, pessoal. É. Sempre Porque daí os procure. leads são atendidos e convertidos, né, Lê? Exatamente, exatamente. Então sempre procurem parcerias estratégicas que sejam ganha-ganha. Não adianta você querer a parceria e o teu parceiro não querer te ajudar tanto. Você apresenta 3 clientes e o cara não te traz nenhum cliente. Aí não é tão parceria assim, Exatamente. né? Fica uma É, parceria meio estranha, né, Dani? uma parceria que não funciona, né, Lê? Que não é saudável, que tem vida útil aí curta. E para exemplificar, né, a gente tem um aluno no programa de aceleração, inclusive a gente vai convidar ele para participar aqui do programa, que é o Carlos Júnior, ele está participando da turma 8 do programa de aceleração. Cara, aqui ele começou o programa, né? Ele começou em março o programa com a gente, e ele foi um cara que sempre falou muito comigo, né? A gente acompanha os alunos durante o programa de aceleração, e ele sempre falou para mim, falou assim, Lê, eu preciso muito aumentar a carteira de clientes, eu preciso muito prospectar, né? Ele é um cara que trabalha com equipamentos de academia, né? Então ele pode vender desde para uma academia ali de bairro que estava sendo reformada, então tem alguém que está montando uma academia, até um projeto grande, uma academia de renome. E aí, dentro, né, da aula de prospecção do programa de aceleração, o Carlos desenhou um perfil de cliente ideal que ele já conhecia, mas que estava meio adormecido, que eram as incorporadoras, né? Então são construtoras incorporadoras que precisam, né? Eles vendem um projeto, né, na planta para os seus clientes. Então eu, por exemplo, comprei o meu apartamento na planta e quando eu fui visitar, tinha ali uma academia, né? E aí o corretor que me apresentou a academia. Falou: olha, vão ter esses equipamentos dessa marca, são essas esteiras e tudo mais, uma academia de tantos metros quadrados, bibibi, bobobó, tudo mais. Eu não tomei a decisão por causa da academia, mas a academia me chamou a atenção. Então, para a incorporadora, ter um parceiro, né, ter um parceiro estratégico como o Carlos é super importante. Porque mostra, né, deixa o produto delas, que é o imóvel, muito mais sexy, muito mais. O cliente fica com muito mais vontade de comprar o produto. Né? Conclusão: ele já está com vários projetos, vários orçamentos, né, de incorporadoras dentro da região que ele atua. Por quê? Porque ele está fazendo parcerias estratégicas com essas incorporadoras. Então ele está plantando para colher daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, algumas 3 anos, porque está entrando na fase de projeto. Isso é visão estratégica na prospecção, né, Dani? Exatamente, cara. A academia, ela diminui a percepção do alto valor do condomínio, né? Porque se vamos supor, Exato. poxa, o condomínio vai custar R$ 500, né?
porra, mas se eu gasto 150 de academia, né? Minha mulher gasta 150 de academia, a gente não vai mais precisar pagar a academia, eu vou economizar R$ 300, né? Basicamente, eu reduzo do meu orçamento ali a mensalidade da academia e percebo o valor do condomínio como se fosse de R$ 200, né? Mais 200, barato. R$ 300. E sem, Então, sem contar que é embaixo, né? É só pegar um elevador, né, cara? Você com se troca certeza. em 5 minutos, você tá dentro da academia. Pô, isso é muito valor. A gente citou aqui no episódio, aqui nesse bloco, o programa de aceleração. Se você quiser conhecer o programa de aceleração, o nosso treinamento, em que eu e Daniel, mestre, vamos acompanhar você durante 6 meses. São 14 encontros online e ao vivo, um encontro para cada fase. A gente tem aqui um encontro para prospecção, um encontro para abordagem, um encontro para falar de resiliência emocional, tudo isso para mexer no topo do funil. Venha conhecer o programa de aceleração de supervendedores. Tem link na descrição aqui desse conteúdo. Venha trocar uma ideia com o nosso time. Tamo junto? E aí, Dani, a gente entra no meio do funil de vendas, né? Inclusive, esse mês aqui, começo desse mês aqui, tivemos um workshop de levantamento de necessidades, de proposta de Porra, foi valor. legal, E a hein? gente, foi legal. 72 pessoas online ao vivo num sabadão, foi da hora pra cacete. Quero mandar um abraço pra galera que tava com a gente aí. E a gente não podia esquecer de trazer insights aqui para ajudar a galera a aumentar a conversão nessa fase do funil de vendas, cara. Então, quando a gente fala de levantamento de necessidades e apresentação de proposta de valor, Dani, quais são as principais técnicas ou comportamentos que o amigo ouvinte pode utilizar para aumentar a conversão nessa fase do funil de vendas, cara? Vamos lá, cara. Essa etapa, né, Lê, é uma etapa que tem conversão. Não fica muita gente parada aí, né? Geralmente a gente vai sofrer na próxima etapa, né? Geralmente a gente consegue fazer a reunião de levantamento de necessidade. Mas eu queria trazer algumas dicas aqui de perguntas que você pode usar no levantamento de necessidade que vai facilitar a sua vida, tá? Primeira, tá? Você está tentando resolver um problema do seu cliente lá e tal, você já deve ter as suas perguntas de levantamento de necessidade que você já faz, mas adiciona uma pergunta mais ou menos assim, né? Lógico que tem que fazer sentido para o seu negócio, mas, né, eu utilizei hoje essa técnica, tá? Cara, faz quanto tempo que você está lidando com esses problemas e o que você já tentou e não deu certo? Né? Porque Porra. uma vez que a pessoa te fala ali, cara, eu tô passando por isso há 2 anos, tô passando por isso há 6 meses, eu tô com isso aí desde que eu comecei a empresa, 8 anos atrás, né? Então a pessoa ela vai te trazer um dado temporal que você vai poder utilizar para implicar, para entender quanto de dinheiro essa pessoa já desperdiçou, quanto de oportunidades ela já deixou na mesa ao longo do tempo, né? E quando você pergunta o que a pessoa já tentou fazer para resolver, né? Você tem a oportunidade de se diferenciar na etapa de apresentação de proposta, né? Porque se você, né, a gente tava trabalhando ali, conversando sobre treinamento, mentoria e tudo mais, né? E a pessoa já tinha me falado que fez um treinamento disso, que fez uma mentoria daquilo, né? E eu falei, poxa, eu vou oferecer treinamento e mentoria, que são duas coisas que o cara já fez. E ele falou assim, cara, parei de fazer treinamento por conta disso, né? Foi a última mentoria que eu comprei por causa daquilo, né? Então, é importante você saber qual foi a experiência da pessoa em tentar resolver aquele problema outras vezes, para na hora que você fazer a apresentação da sua solução, você conseguir diferenciar de alguma forma, né? Então, na hora que ele me passou ali, né, que, poxa, já fiz treinamento, eu já fiz mentoria, não deu certo por causa disso, né, por causa da falta de acompanhamento, não tinha, o cara falou que ia ser muito simples e era absurdamente complexo, né, eu achei que ia ter coisa diferente,
do que eu já tinha visto no canal do YouTube dele e era a mesma coisa. Então, você recebe ali algumas informações que você entende que na hora que eu apresentar a minha solução, eu vou precisar lidar com isso, senão eu vou sofrer objeção lá na frente, né, Lê? Então, poxa, a gente, no programa de aceleração, a gente acompanha de verdade os alunos. Os alunos mandam mensagem para a gente, os alunos têm hot seat no final de todos os encontros para poder tirar dúvida, para poder customizar para o próprio negócio, coisas que no treinamento que ele estava me falando que ele tinha feito, né, não tinha, e que foi exatamente isso que faltou. Então, ao invés de eu ficar um tempão falando sobre conteúdos que vamos trazer, eu ganho um pouquinho mais de vantagem, de benefício para esse cliente, falando sobre o ponto do acompanhamento em específico, que foi justamente o que faltou nas outras alternativas que ele já tinha tentado e não funcionou. Né? Então, você fazer essas perguntas, né, para entender um pouquinho de passado, quanto tempo, né, você sofre com isso, e o que você já tentou fazer para resolver, e por que não funcionou, vai te dar a base para você fazer uma apresentação de proposta mais matadora. Nessa etapa ali, meio de funil, cara, eu acho que meio, bem meio mesmo, assim, antes entre levantar a necessidade e apresentar a proposta ali, o momento que você tá colocando tua proposta na mesa ali, eu acho que a gente tem que trazer um assunto aqui, cara, que separa, na minha visão, tá? Na minha visão, separa os meninos dos homens, né? As meninas das mulheres, os profissionais, os vendedores dos super vendedores, vamos colocar dessa forma aqui, né? Que é aprender e se sentir confortável, né? Do ponto assim de olhar no meio, né? No terceiro olho da pessoa aqui. Se olhar assim, o amigo ouvinte que está assistindo a gente, assim, eu tô apontando assim para o meio do nosso olho aqui, né? Assim, ó. Se olhar, Bem você aqui se sentir no, tranquilo, bem aqui no confortável. ódio, né, Lê? Isso, exatamente aí, bem aí. E você saber falar sobre ROI, sobre retorno sobre o investimento que o cliente está fazendo. Se você faz uma venda consultiva, meu amigo, você precisa aprender a calcular ROI. E por que as pessoas não fazem isso? Se é tão importante, Daniel, por que o amigo ouvinte não faz? Né? Ou de repente não faz? Porque para você calcular ROI, você precisa fazer uma série de perguntas que é difícil para cacete. É você fazer pergunta de faturamento, é você fazer pergunta de ticket médio, é você fazer pergunta de margem média, de repente, variando assim, seu produto, seu serviço, aquilo que você vende, você vai precisar projetar o lucro do seu cliente, porque é com o lucro da venda dele que ele vai te pagar. O Dani trouxe o caso da mentoria, né? A gente, quando está falando com uma pessoa que está estudando participar da mentoria dos supervendedores ou participar do programa de aceleração, a gente sempre pergunta sobre o que? Valores. Quanto você ganha hoje? Né? Qual é a tua comissão? Quanto é percentual, é bônus? Quanto você precisa vender a mais para você ter o retorno sobre o investimento? Em quanto tempo? Essas duas perguntas têm que ser respondidas, porque quando a gente faz o cliente entender essas duas perguntas, em quanto tempo, né? Em quanto tempo e o valor que ele vai ter de retorno, ele toma a decisão. A decisão é sim. Você faz isso para vender carro, você faz isso para vender imóvel, você faz isso para vender site, você faz isso para vender consórcio, você faz isso para vender financiamento, seguro, tudo. Aprenda a calcular ROI, porque isso separa os vendedores dos supervendedores, certo, Dani? É isso aí, cara. E, poxa, a gente tem dentro do programa de aceleração um workshop de spin selling, né, Lê? E essa parte é justamente ali o I, né, de implicação e o N, né, que é onde, inclusive, quando a gente consegue mostrar o ROI, é maravilhoso,
Mas muitas vezes o cara, ele tá falando ali que ele não tem dinheiro para colocar, né? Ele não tem o dinheiro para Uhum. fazer um investimento. Quando a gente consegue mostrar que ele já está gastando esse dinheiro hoje, com improdutividade, com dinheiro, venda que ele está perdendo e tudo mais, a gente cria o nosso próprio budget, né, Lê? Exatamente. Cria o nosso próprio budget. Fala, cara, você já está pagando isso. É só você deslocar isso para mim, que eu te devolvo isso e eu te devolvo mais um pouco, né? Em tanto tempo você retorna tudo isso e aí você começa só a ganhar mais, que é o lance do ROI, né? É. E não só falar de ROI, né? Mas também trabalhar de forma correta com o que o mercado, os marqueteiros, né? E eu vim desse lugar de marketing, então eu posso falar. O marqueteiro fala muito de prova social, né, Dani? Ah, não, porque você tem que ter prova social e tudo mais. Legal, você tem que ter prova social. Mas como é que você usa essa porra? Entendeu? Não adianta você ter só um áudio de um cliente se o cliente não é específico. Não adianta você ter um print, né, de uma conversa se você não consegue construir um estudo de caso. O que você, meu amigo ouvinte, tem que ter na hora de apresentar a proposta, né, nesse meio do funil, é mostrar estudo de caso. E eu fazia muito isso quando eu vendia projeto de marketing digital, quando eu fazia a geração de lead, né? Entre o levantamento de necessidades e a apresentação do projeto, da proposta, né? O que eu fazia? Eu colocava um case. Eu colocava um case, era um vídeo. Aí eu apresentava o projeto, né? Apresentava o projeto, e antes de apresentar o valor, eu colocava outro case, outro vídeo. Mas era um vídeo de 3 minutos, de 4 minutos, que tinha eu falando, que tinha o cliente falando, que tinha a loja do cliente, que tinha a empresa do cliente. Quer dizer, existia um cuidado. Por quê? Porque não é só, não, ó, o Leandro é um cara gente boa, ó, eu recomendo ele. Não. Tem que falar, cara, o estudo de caso olha, eu tinha esse desafio aqui. E aí, quando eu encontrei, por exemplo, a solução do Daniel Mestre, o treinamento de vendas do Daniel Mestre, eu aprendi essa técnica aqui, ajustei esse comportamento aqui, e isso me fez chegar aqui, né? Eu estava com medo de fazer isso, de tomar essa decisão, de me comprometer, né, de estudar vendas, de me dedicar durante 6 meses, mas ainda bem que eu fiz, porque hoje o meu faturamento é Y, hoje eu consigo ter uma carteira de clientes que eu sempre quis ter, e etc. É um estudo de caso. E o estudo de caso você apresenta para a pessoa. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui, né? Porque senão vira só uma prova social, todo mundo já está careca de ouvir. E eu tô Estudo aqui. de caso precisa de um caso, senão é uma indicação, né? Ó, eu recomendo fulano, é uma recomendação, não tem um caso. É, vira um, né? Vira Chuck como é que é o Norris. que o. É, isso, Chuck né? Norris lá. Virou o Chuck Norris, né? Virou o meme do É, Chuck Norris, né? Para quem tá nos assistindo, tá vendo a gente fazer o joinha aqui, mas para joinha. quem tá nos ouvindo, né, digita aí no Google meme do Chuck Norris, né? Agora, quando a gente apresenta o estudo de caso, a gente contextualiza e a gente conecta. Olha, Daniel, eu tô te apresentando isso, por quê? Por causa disso, disso e disso. O teu caso é muito parecido. Você trabalha com pneu. Ó, o Leandro aqui que eu estou te apresentando, ele trabalha com cabeamento estruturado, mas o modelo de negócio é o mesmo, só muda o produto. Por isso que eu estou te apresentando o caso do Leandro. E aí você mostra o caso, você fala do desafio. Você tem que ser muito assertivo na forma como você apresenta o case. Uhum. Isso causa um puta impacto. Isso causa um puta impacto. E hoje eu estava escutando um podcast que eu gosto muito, o podcast Sai da Média, do Jerônimo Temel, né? E ele tava. Saiu hoje, inclusive, quando a gente está gravando isso aqui. E ele trouxe uma pesquisa dizendo que quando as pessoas contam histórias ou fofocam, né? Quem recebe a história ou recebe a fofoca, escuta essa. Quem recebe a história ou a fofoca tem uma descarga, mesmo que pequena, de dopamina. Por isso que fofocar é tão gostoso, né? E aí, nesse estudo científico, os cientistas quiseram estudar o seguinte: a gente vai passar um conteúdo de valor para a pessoa e depois a gente vai contar uma história ou uma fofoca. E aí eles viram, né, que a maior parte das pessoas, eu não lembro o percentual, mas é alto,
lembravam da história e lembravam da fofoca, mas não lembravam do conteúdo de valor. O que isso quer dizer, Dani? Quando você está nessa fase no meio do funil, você está apresentando o projeto, a proposta, você está conectando com o levantamento de necessidades, com o spin selling. Meu amigo, se você não contar uma história que conecte com o seu cliente, se você não tiver um estudo de caso que faça o cliente olhar e falar assim, porra, eu me encaixo nessa história e eu quero ter esse resultado, amanhã ele não lembra de você. Daqui 2 dias ele não lembra o test drive do seu carro que ele fez, daqui uma semana ele não lembra do decorado que ele entrou, daqui um mês ele não lembra do software maravilhoso que ele viu na sua empresa, a demonstração. Por quê? Porque as pessoas precisam de memórias afetivas. E quando você conta uma história, quando você tem um estudo de caso, o negócio fica interessante para quem consome, né, Dani? Com certeza, cara. É o storytelling, né, Lê? Storytelling. Precisa ter uma jornadinha do herói ali pra pessoa falar assim, poxa, eu também consigo fazer esse negócio aí, né? Eu também posso, né? Aquele velho jargão, né? E aí, para exemplificar, a gente traz aqui, né, o caso do Bonfim, nosso aluno, nosso amigo aqui do programa de aceleração. Tem episódio com o Bonfim gravado aqui do Papo de Vendedor, né? E através do, olha só que interessante, olha só como o levantamento de necessidades ele é poderoso. Através do levantamento de necessidades, ele descobriu que um lead, uma oportunidade de negócios que veio para ele, o cara queria reformar, ele queria comprar uma peça para uma sala de bike, que ele também trabalha com equipamentos para academia, né? Esse cliente ele chegou na empresa querendo comprar um pedido de mais ou menos 10 mil reais, tá? Depois que o Bonfim fez o levantamento de necessidades da forma correta, como se tem que fazer, né? Trabalhou spin selling ali, fez o trabalho bonitinho, a venda saltou para 180 mil reais. 180, tá bom pra você, Daniel? Acho que sim, né, Lê? De 10 mil para 180? E se eu te disser que tem mais, cara? Por quê? Porque enquanto ele estava, né, enquanto ele estava descobrindo, né, todas as necessidades, esse cliente falou para ele, né, que ele estava para abrir uma nova unidade, ele estava pensando em inaugurar uma nova unidade da academia dele e tudo mais. O Bonfim foi lá, fez todo o trabalho de casa e depois ali de alguns meses ele vendeu de novo para o cliente, só que dessa vez 2 milhões e 200 mil reais, meu amigo. Aí o pai estourou. Ou não estourou, Danny Boy? E é a diferença de fazer bem feito o levantamento de necessidades, cara, porque a quantidade de vendedor que atende o lead, o que você está precisando? Preciso de uma pecinha, tá aqui a pecinha, tchau, né? Cadê o levantamento de necessidade? Tirador de pedido ia ter vendido ali a pecinha, feliz da vida. Nossa, foi fácil vender para esse cliente lindo, maravilhoso, adoro ele. Adora ele nada, mano. O cara tinha a possibilidade de comprar 2 milhões e 200 de vocês, você estava satisfeito com 10 mil, né? Importância de fazer levantamento de necessidades. As pessoas estão querendo resolver um probleminha, muitas vezes, mas tem um problemão atrás, né? E você pode ajudar essa pessoa com mais coisa, né? Mas a pessoa não vai te dar o problemão logo de prima, porque a pessoa não confia em você, não conhece você direito. Mostre para a pessoa que você é um vendedor profissional, um cara que resolve problema, que aí o negócio acontece, aí a pessoa vai querer que você ajude ela nos problemas mais substantivos, né, Lê? Com certeza. Lembrando que quem participa do programa de aceleração de supervendedores tem aula de qualificação e levantamento de necessidades, tem aula de apresentação de proposta de valor, tem aula de inteligência emocional. Por quê? Porque você precisa estar preparado para esse momento emocionalmente falando, para você conduzir o teu cliente até o fechamento. E ainda você tem um workshop, aí é um encontro que a gente tem num sábado de manhã, só para gente mergulhar na metodologia Spin Selling, que é a metodologia que a gente usa aqui dentro de vendas consultivas, dentro do programa de aceleração, para você desenhar as suas perguntas, para você sair daqui com toda a sua estratégia do Spin Selling desenhada
para o seu negócio, sempre com o acompanhamento da gente. Eu e o Dani, a gente vai estar do teu lado, te ajudando a construir a tua matriz Spin Selling para você poder conduzir o seu cliente na sua jornada. Se você quiser conhecer mais detalhes do programa de aceleração, tem link na descrição aqui desse conteúdo. Vem trocar uma ideia com a nossa equipe, que eu tenho certeza que você vai fazer o melhor ano da sua vida profissional em 2024 aqui. Tamo junto? E aí, Dani, a gente chega no fundo do funil, cara. Estamos falando da parte de fechamento da venda, estamos falando de objeção, como contornar a objeção, e a gente está falando também da negociação, que é aquela dança, né? Aquele momento em que a gente tem que ceder um pouquinho, mas a gente tem que fazer o cliente ceder, mas a gente tem que apertar um pouquinho, mas não a ponto de perder o cliente. Enfim, tem que ter técnica, tem que ter comportamento. Daí eu quero perguntar para você, meu amigo Daniel, quais são as técnicas e comportamentos que o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, pode utilizar para aumentar a conversão no fundo do funil de vendas, cara? Vamos lá, Lê. Quero dar 2 diquinhas aqui. Uma é a coisa mais fácil do universo, cara. Uma é a coisa mais fácil do universo. É uma coisa que você fala bastante. Pois técnica de fechamento, seja qual for, fica quieto. Fica quieto. O fechamento, ele é desconfortável, né? Você coloca ali um negócio, a pessoa vai ter que sair do fechamento. Ela vai ter que falar sim, não, talvez, mas tem isso aqui. Você colocou a pessoa, você falou assim, ó, é isso aqui. E aí, vamos, né? Vamos assinar? Quando que eu posso te entregar? Você colocou a pessoa em fechamento. É desconfortável, né? É desconfortável. Se você quebra o desconforto, se a pessoa fica ali em silêncio por um tempinho e você mesmo tira ela do fechamento, o fechamento caiu. Você colocou o fechamento, não veio nada, você tirou o fechamento e voltou a conversar com a pessoa, né? Você desinstalou o fechamento naquele momento. Então, colocou qualquer que seja a técnica de fechamento, fica quieto, espera a pessoa falar. Isso é fácil, né? Ficar quieto é fácil. Aguentar o desconforto, aí é questão de inteligência emocional, como você falou, né, Lê? A gente precisa estar preparado para fazer isso. E aí eu queria deixar uma técnica, Lê, queria deixar uma técnica boa de contorno de objeção, tá? Principalmente relativo a preço, tá? Principalmente relativo a preço. E é o seguinte, vamos supor que eu estou vendendo aqui um negócio para o Leandro, e o Leandro me traz a objeção. Poxa, mas Daniel, eu tenho fulano de tal que está me fazendo aqui o mesmo mix, a mesma solução, com 20% de desconto, né? 20% mais barato do que a sua solução, cara. Né? O que você consegue fazer para mim? Ou seja, cobre meu preço aí. Tem muito vendedor que vai simplesmente ver o que consegue fazer, se volta para o gestor, né, Lê? Não sei negociar com o Leandro tem 20% mais barato, minha chance foi por água abaixo, eu preciso correr atrás de 20%. O Leandro vai sumir. Só que raciocina, se o Leandro quisesse comprar do outro, que é 20% mais barato, ele já não teria comprado? O que o Leandro está falando comigo? Certo? Esse é mudança de mindset. A gente também trata disso no programa de aceleração. Então você entenda que não querer que você diminua o preço, quem desdenha quer comprar. Ele tem 20% mais barato no outro, ele que devia ter comprado do outro. O que ele está vindo para mim falar isso? Né? Então, eu tenho que entender isso como o Leandro está interessado no meu, não no do outro. Ao invés de eu me virar para o meu gestor, cara, poxa, o Leandro, aquele pedido que eu falei para você, ele tem 20% mais barato, a gente vai perder, o que dá para a gente fazer, pelo amor de Deus, né? Você simplesmente negocia com o Leandro, contorna a objeção, e aí fala o seguinte, Leandro, poxa, né, entendo que tem gente no mercado que tem soluções mais baratas do que a nossa, mas me diga uma coisa, Leandro, se eu fizer o mesmo preço, se eu igualar as condições, você vai fechar comigo? Então essa é uma primeira técnica, e o Leandro, ele está muito propenso a falar que sim, né? Porque ele quer que eu abaixe os 20%, certo? Então, muito provavelmente, o Leandro vai falar assim, não, se você fizer 20%, se você conseguir 20%, negócio fechado. E aí que está o pulo do gato. Agora está o pulinho do gato. Você faz a primeira estratégia, que é falar para ele, sim, eu prefiro você do que o outro,
se a gente tirar o preço da mesa. E aí você devolve para o Leandro. Você fala assim, Leandro, por que você compraria de mim ao invés dos outros se o preço estivesse igual? E essa é a mágica. A partir desse momento, o Leandro vai vender para ele mesmo. Ele vai falar assim, ó, não, Daniel, porque a sua solução tem isso de garantia, a sua solução tem isso aqui que eu acho que é melhor para mim do que o do outro. Porque, poxa, o atendimento aqui é sensacional, porque, poxa, a qualidade é muito mais legal. Não, porque, cara, vocês têm, poxa, um sistema que me ajuda demais. Você tem isso, aquilo que o outro não entrega. Eu não sabia dessas informações direito. Quem sabia era o Leandro, é por isso que ele prefere a minha, por isso que ele veio, mesmo tendo um preço mais barato em outro lugar, ele se virou para mim e tá usando ali a estratégia de, cara, eu tenho mais barato, vê o que você consegue fazer. Só que a partir do momento em que ele me traz todas essas informações, eu devolvo isso para o Leandro. Eu falo, então, Leandro, sabe o que acontece, cara? É justamente por isso que eu sou 20% mais caro que os outros. Eu te entrego X, Y, Z, o meu sistema é assim, a minha garantia é assado, a gente tem um atendimento muito melhor, E aí você devolve para o Leandro tudo que ele utilizou comigo para justificar a minha diferença de preço. E aí eu não preciso dar desconto. Eu falo, cara, é justamente por isso que o meu preço é diferente. Você entende. Você tem mais barato e você está querendo comprar comigo. O lance é a gente entender que, primeiro, é o que você falou. Se o cliente está conversando com você, mesmo tendo uma outra proposta mais barata, é porque existe algum elemento que para ele faz sentido fechar com você, só que ele não está te falando. Cabe você que está aí me escutando, descobrir, né? E aí é óbvio que você tem que ter técnica e comportamento ajustado, né? Mindset para você conseguir fazer isso. Em cima disso que o Dani falou, tem uma técnica que, porra, cara, é super simples, né? Mas que você também pode usar, que é você usar sim, mas, né? Às vezes o cliente traz para você uma objeção, né? Ah, poxa, mas o teu produto não tem essa característica. Sim, mas você tinha comentado comigo que essa outra é mais importante para o teu dia a dia. Você de repente tira o foco dele naquilo que você não tem, coloca naquilo que você tem e que, de novo, hein? Olha, de novo, no levantamento de necessidades você descobriu que era o quê? Importante para ele. Por isso que quanto mais você pula o levantamento de necessidades, né, Dani? Mais objeção você recebe. É inevitável, né, cara? O que a gente descobre no levantamento de necessidade vai ajudar a gente no fundo do funil, cara. Todas as dificuldades que a gente tem no fundo de funil é por falta de informação que a gente não conseguiu levantar ali no meio. Né? Quando a gente consegue fazer um meio bem feito, né, acho que todo mundo que já passou a fazer levantamento de necessidade bem feito já percebeu que quando a gente faz um levantamento de necessidade bom, às vezes a gente não precisa ir para o fechamento. O cliente pede para comprar antes da gente fechar, né, Lê? Exatamente. E aí é o sinal que, cara, aí você chegou no suprassumo do levantamento de necessidade. Né? O cliente já entendeu pela própria conversa que, cara, você vai resolver o meu problema, cara. Como que a gente faz para avançar? Né? Não tem mais fundo de funil? Não tem fundo de funil. Acabou no meio. E eu sei que às vezes, assim, de repente o amigo ouvinte que tá nos ouvindo ou nos assistindo, ele tá falando assim, mano, esses caras tão loucos, né? Esses caras tão malucos, tão viajando e tal. É porque ainda não aconteceu com você. Mas quando acontecer, você vai lembrar do Leandro, você vai lembrar do Daniel, né? Você vai lembrar da gente falando isso para você. Quando você executa bem a parte o centro do funil, você tá falando com o teu perfil de cliente ideal, né? Você tá falando com o teu perfil de cliente ideal. Você sabe que a tua solução causa um puto impacto na vida da empresa, no negócio do seu cliente. E você faz o levantamento de necessidades correto, cara, você tem os 3 elementos necessários para você conseguir converter ele, né, numa das técnicas de fechamento mais deliciosas que existe, que é o fechamento por condução. Você explica para o cara o próximo passo. Você simplesmente explica para o cara qual é o próximo passo. Olha, Daniel, agora você vai me passar aqui seus dados cadastrais, eu vou redigir o contrato de prestação de serviço,
Vou passar para você dar uma olhadinha por e-mail, você me dá um ok. A gente vai assinar isso através de uma plataforma eletrônica, né? Para a gente compactuar o nosso negócio. E a partir desse momento a gente começa a execução do projeto, a reunião de que. Aí você continua explicando para ele, né? Você vai avançando e levando ele até o ponto que ele julga mais importante. Você conduziu o cara. Você vai ter que vencer a parte burocrática da venda, claro, todo mundo faz isso, né? Mas o cliente ele está engajado na venda. Ele está engajado por quê? Porque ele viu o valor, né? E de novo, eu sei que às vezes pode parecer meio doidão a parada, porque às vezes você está levando muita objeção, às vezes você tá num movimento meio que, porra, eu tenho que, para vender, eu preciso dar desconto. E desconto, né? A gente não é contra desconto, pessoal. A gente não é contra desconto. E, ó, eu e o Dani, nós somos treinadores de venda. E a gente conhece treinadores de venda que são contra desconto. Ah, eu não ensino os meus clientes a darem desconto. Cara, o desconto ele é quase que cultural. É uma ferramenta. O lance é você aprender e você planejar as concessões, né? Então vamos supor que eu posso dar 5% de desconto, né? Cara, eu não vou dar 5%. Quando o cliente me apresentar 2 ou 3 sinais de compras, e sinais de compras é algo que a gente estuda muito dentro do programa de aceleração, aí eu vou aplicar uma técnica de fechamento. Eu aplico uma técnica de fechamento e eu sinto o cliente. Ele me trouxe uma objeção, aí o que eu faço? Eu contorno essa objeção, eu valido esse contorno e aplico uma nova técnica de fechamento. Quando eu percebo que ele aceitou, que está fechado, mas ele me pede um desconto, eu uso uma outra ferramenta de contorno de objeção para eu validar se, através do desconto, tem o fechamento. Porque ele pode estar jogando verde para colher maduro. Pode estar fazendo o quê? Uma cortina de fumaça. Então, nesse jogo, quando eu sinto o sim do cliente, eu entro na negociação. Então, a negociação ela acontece quando o teu cliente já tomou a decisão por comprar o produto de você. Ninguém, isso assim, é evidente. Ninguém negocia por esporte. A não ser que a pessoa tenha muito o que fazer, né, Dani? A pessoa é desocupada e aí, ó, acho que eu vou dar uma ligada pro Daniel para, tô vendo que ele tá vendendo o carro dele, e eu vou ligar para ele para poder negociar com ele, mas não vou comprar o carro dele, não, foda-se, deixa para lá. Cara, ninguém faz isso. Por que o cliente vai fazer isso com você, porra? Então, o que você tem que fazer para você poder. Veja bem, presta atenção. Nós estamos em maio, final de maio. Nós estamos entrando no último mês do primeiro semestre de 2024. Meu amigo, como é que tá a tua meta do ano? Como é que tá a tua meta do ano? Eu quero ver você aplicar isso que eu e o Dani a gente está trazendo para você aqui nesse episódio dentro dentro desse mês aqui, na primeira semana de junho. Vamos para cima, vamos para as cabeças, porra. Não vamos ficar parado, não, esperando. Sabe o que vai acontecer se a gente ficar parado? Vai ser Natal. Você vai começar a ver decoração de Natal, Papai Noel. Porra, eu me amarro em Papai Noel, tenho 2 filhas. Meu, é mágico, vamos levar, porra, a criançada tirar foto e tal. Mas quando eu vejo o Papai Noel, Dani, eu fico meio preocupado. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que sentar com você para ver planejamento do ano que vem, como é que foi o resultado desse ano e tal. A gente entregou, a gente não entregou, como é que foi e tal. Cara, vamos para cima. E a gente está trazendo um monte de ferramenta aqui nesse episódio para você ir para cima. E não ignore, você que acompanha o nosso programa, você que acompanha o nosso podcast aqui, você que nos prestigia com a sua audiência, escuta episódio, né? Às vezes comenta aqui, a gente deixou uma caixinha aqui de pergunta aqui no Spotify para você comentar com a gente aqui, ó. Tá aqui, né? Eu tô perguntando para você aqui, ó. Vai lá, escreve para mim, né? Qual foi o seu principal insight que você teve aqui? Ó? Se você está no Spotify, escreve para mim. Se você está no YouTube, escreve para mim nos comentários aqui. Né? Eu quero aprender com você. E aí, você que aprende com a gente, presta atenção no que eu estou falando. Venha conhecer o programa de aceleração. É muito caro você não estar aqui dentro com a gente. Se você já está tendo valor em cima de um episódio de 1 hora, deve estar batendo 1 hora aqui, meu amigo, você não tem noção o que eu e Daniel vamos fazer quando você estiver dentro do programa de aceleração e você estiver com a gente durante
35 horas, se você contabilizar todo o programa de aceleração, né, Dani? Fora grupo de WhatsApp, fora troca de mensagens e tal, né, cara? E Lê, né, só um parênteses, cara, porque a importância de você estar dentro de um programa estruturado e entender técnica para cada etapa do processo, tá? Se tem uma coisa que, cara, já me causou uns mini infarto, é, cara, perceba o funil que a gente está conversando aqui, Lê. A gente conversou sobre prospecção lá em cima, abordagem, Uhum. qualificação, levantamento de necessidade, apresentação de proposta, fechamento, contorno de objeção, e agora a gente está falando de negociação, que é a parte que a gente trata de desconto, né? E, cara, quantas vezes nós vamos numa loja, nós iniciamos um atendimento, né? A gente está começando a ser atendido em algum lugar, né? Cara, você troca 3 palavras com o vendedor e o cara já te dá desconto sem você pedir, cara. Isso daí, nossa senhora, eu me coloco no lugar do empresário, né? A margem do cara indo embora assim no vento, né? Você pisa na loja do cara, poxa, olha aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó, eu consigo fazer esse aqui 25% de desconto para você. Estamos trabalhando com promoção, esse aqui eu consigo fazer tantos por cento. Você fala, caraca, meu, mas eu nem falei nada, eu podia pagar preço cheio, né? E a pessoa lá já soca ali a coisa da negociação que está lá no fundo, né, Lê? Lá no fundo do processo. A pessoa está me jogando, abrindo a margem completamente, sem pedir nada em troca, sem saber o que eu quero, sem saber o que eu preciso, me oferecendo o mais barato de todos e já me dando desconto para eu fechar, né? Então, é um negócio que me deixa extremamente angustiado, cara. Por quê? Cara, isso aqui é uma técnica de fundo de funil, é a última coisa que você vai fazer é abrir sua margem. Se o cliente pedir, por que que você, por que você está dando desconto no topo do funil? Por que que você está fazendo uma abordagem abrindo a sua margem já, né? Isso aí é típico de gente que consome um conteúdo desestruturado, que não sabe aonde usar a técnica que aprendeu, né? Então, a importância de você fazer um programa que te mostra que técnica usar em qual momento do processo comercial para que você tenha o resultado que você precisa, né, Lê? É isso mesmo, Dani. E essa é a diferença quando a gente participa do programa de aceleração. Você tem um conteúdo estruturado, né? Então, são várias aulas, uma pensada, uma conectada na outra, para te ajudar a acelerar o teu resultado, a fazer com que o teu conhecimento, as habilidades que você está desenvolvendo ao longo da jornada, uma conecte a outra, né? Tanto aula técnica quanto comportamental. A gente começa o PASV desenhando o processo de vendas. Então, tem aluno que desenha processo de prospecção de cliente, tem aluno que desenha processo de gestão de carteira, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro dos seus desafios. E o mais importante, a ambiência. Eu acho que estar dentro desse grupo, dessas pessoas, dessa comunidade, para mim é algo de muito valor. Porque, cara, ser vendedor não é fácil. É muita pressão, é muito desgaste emocional, você enfrenta muitos desafios que às vezes, cara, o teu companheiro dentro de casa, a tua companheira de jornada, ela não entende. Ele não consegue compreender. Por quê? Porque não é vendedor. E quando você se encontra numa sala com uma galera que tem a mesma vibração, o mesmo entusiasmo, a mesma profissão e o mesmo tesão pelo que faz, coisas maravilhosas acontecem. E eu e o Dani, a gente gosta de vibrar muito com os alunos, né? A gente trouxe alguns cases aqui ao longo do episódio, são cases reais de alunos que postaram no grupo, que compartilharam sua vivência, sua experiência, que trazem as suas jornadas pessoais de transformação, não só com o programa de aceleração, mas porque escolheram verdadeiramente evoluírem como profissionais de vendas, evoluírem como seres humanos. Se faz sentido para você, tenha na descrição deste conteúdo o link para você se cadastrar e vir conversar com o nosso time. Venha fazer uma reunião, venha tirar todas as suas dúvidas, entender se o programa é para você.
tá? Venha conversar, ninguém vai empurrar nada, ninguém vai usar gatilho mental com você, ninguém vai usar escassez com você. Fica tranquilo, fica tranquila, que a gente quer te acompanhar na jornada e ver você crescer demais na sua profissão. Tamo junto? É isso aí, Daniel Mestre. Temos um grande episódio, talvez um dos melhores que a gente já gravou juntos, meu amigo, no ar. E aí eu abro espaço para você fazer os seus recadinhos finais. É isso aí, cara. E para você que ficou até aqui, até o final desse baita episódio, eu concordo com o Leandro. A gente agregou bastante técnica aí para você melhorar suas taxas de conversão. Vai lá na DM, no Instagram, manda pra gente no @supervendedores dúvidas, questões, xingamentos. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então a opinião de vocês, a participação de vocês é super importante. É isso aí, galera. E ó, não tá inscrito, se inscreve para você não perder o próximo episódio. O próximo episódio já está gravado. Nós gravamos com a Vitória Bastos para falar sobre como vender para C-levels. Como é que se vende para um executivo de alta posição dentro de uma organização? CEO, CFO, CRO, CMO, essas siglas chiques. Como é que você faz para vender e vender bem? É isso que eu, Daniel Mestre e Vitória Bastos conversamos. Semana que vem esse episódio vai estar no ar na sua timeline. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!